transmissão novamente aqui pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. Boa noite. Trazendo um tema muito importante, que é exatamente olhar para as imagens, as referências e as lições de amor que nós recebemos através de papai e mamãe. Pois é, a primeira relação modelo que todos nós tivemos como referência tem a ver com o que aconteceu na história que uniu pai e mãe. Somos frutos dessa relação, e mesmo que nunca tenha acontecido um casal para valer entre esses dois, ou que o tipo de experiência de vínculo, troca afetiva entre os dois tenha sido marcado por muitas dificuldades, um caos ou muitas ausências, é a partir dessa imagem de referência que dentro de nós começa a construir uma primeira imagem sobre quais são os significados de amar, de troca, de parceria, de confiança, de diálogo, de sexualidade e tudo mais que virá a partir daí. Então, é sobre tudo isso que nós vamos hoje aqui juntos refletir. Então, pessoal, quem está no YouTube, nós estamos no Lucerqueira e não no Sim por Amor. Oi! Mas quem está no Instagram, estamos aqui no Instagram. Né? Então, vamos continuar assim, faz parte. Essa ideia de falar sobre relação de pais, né? É uma questão que você que já se trabalha, você que já fez um pouco de terapia, ou se investiga, já leu sobre o assunto, entende o quanto que relacionamento, as imagens que a gente tem dos relacionamentos dos pais, mesmo que não tenha tido um relacionamento, então vai criar uma imagem de vazio também, ela nos afeta, né? Como filhos, como pessoas que vão recebendo as informações de uma forma um pouco sem saber processar, isso vão criando crenças, padrões de comportamento, medos, desejos também, né? E tudo isso a gente vai falar agora na live, né? Porque depois que nós crescemos, sem perceber, a gente vai em busca, seja daquilo que era bom na relação dos pais, então a gente somos seres de hábitos, né? A gente aprende pela repetição, e seja de se afastar, né? De evitar as coisas ruins que talvez a gente tenha vivido, principalmente na infância. Além disso, carregamos padrões familiares, padrões sistêmicos, né? Padrões de relações anteriores, né? Não só dos nossos pais, a gente vai também dar uma pincelada sobre isso. E o mais importante, né? Quais são os aprendizados que a relação dos pais nos deixou? Porque a gente fica muito preso no óbvio, né? Então, meu pai me ensinou a ser honesto, minha mãe me ensinou a ser trabalhadora, por exemplo, mas existem ensinamentos, vamos dizer, ocultos, entre aspas, né? Que é importante a gente começar a aprender para descobrir o que realmente é o amor, e que daí a gente vai poder compartilhar isso numa relação afetiva. Né? Então, sobre esses conhecimentos, esses aprendizados ocultos que a gente vai aprofundar um pouquinho nessa live. E aí, um ponto primeiro de olhar a gente aprende através do exemplo, mas também a gente teve a nossa educação, né? Quais foram os valores morais, religiosos, sociais, econômicos, né? Culturais que fizeram parte do que você herdou dessa figura paterna e dessa figura materna. E também a gente sabe que muito do que a gente busca correr atrás na nossa vida tem a ver com as faltas, com as ausências, com aquilo que nos sensibilizou, nos machucou, nos faltou, nos frustrou e, portanto, se torna como uma motivação para que a gente vá atrás e busque experiências que podem trazer novas informações, ou um conforto, ou um preenchimento. Então, os pais são a primeira imagem de relacionamento, a gente tem aí uma imagem de feminino, uma imagem de masculino, que nos serve de base. Não cabe aqui a gente julgar preliminarmente, porque o julgamento sempre está trazendo muito da nossa criança e também nos prende muito aqueles moldes familiares dos certos e errados, né? Mas que a gente olhe, né? E aí cada um de vocês que está aqui conosco vá fazendo essa reflexão, né? Quando eu penso
na união dos meus pais? Qual é a primeira imagem, ou o primeiro sentimento, ou o que vem quando você observa relacionamento e a imagem dos seus pais como um casal? Digita aí para a gente saber um pouquinho. Existiu um casal, nunca foi um casal, um casal que tinha afeto, um casal que tinha diálogo, um casal que brigava muito, tinha muita desconfiança dentro disso. Vamos trazendo, porque é super importante, aí em cima disso a gente vai destrinchar, porque as primeiras imagens já trazem conteúdos de lição de amor para a gente trabalhar juntos aqui, né? Oi, Paula, boa noite, bom te ver de novo, né? Obrigado por seguir a gente. Roberta diz: meu pai mandava, minha mãe cedia. Às vezes é o contrário também, né? Então aqui a gente já vê uma imagem de competição, submissão, jogo, né? De puxa, empurra, né? Eu dou, você também tem que dar, mas eu não cedo, eu me submeto, né? E a imagem que isso fica para uma criança é possível, né? Depois você me fala se tem sentido, mas a gente vai entender, interpretar que relação é competição. Pode ser que a gente ficou tão ferido nisso que na nossa cabeça a gente vai dizer: eu quero uma relação de harmonia, né? Eu quero uma pessoa que me entenda, eu quero uma pessoa que fale comigo, onde a gente compartilhe as coisas, onde a gente decida por comum acordo. Mas se o íntimo tiver machucado, esse inconsciente nosso vai atrair algum tipo de competição na relação, ou talvez você se torne a pessoa que vai submeter o companheiro, de certa forma, você acaba atraindo o companheiro mais enfraquecido. Por quê? Porque, no fundo, você, como criança, não se sentiu vista dentro dessa relação, não se sentiu amada, não se sentiu protegida, quem sabe ficou assustada, quem sabe entrou nessa questão, né, de vitimização da mãe, possivelmente, e aí o que você faz? Você não sabe lidar com essa dor, você não sabe lidar com a rejeição, você não sabe lidar com a competição. Então, quando vem um não, né, quando vem alguma coisa, vamos fazer isso, e você fala não, não vamos, né, você se sente ferida. E precisa perceber que nas relações, mesmo as relações boas, a gente vai ter divergências de opinião. Então, a questão não é um jogo de submissão e opressão, né? É um diálogo. Só que se a gente tiver ferida, a gente não vai saber dialogar. Então, essa é uma das marcas, né, que a gente já está trazendo através do seu exemplo, né, de atrair relações onde um dos dois vai ter que dominar o outro. Né? E às vezes você acaba atraindo alguém que bebe, alguém que não tem, né, recurso financeiro, alguém emocionalmente muito instável que se coloca como dependente, ou ao contrário. Né? E aí é o nosso aprendizado emocional para poder sair desse jogo também. Também foi colocado por mais duas pessoas a questão da submissão, né? Essa imagem de um feminino que se submete. E aí eu queria trazer um olhar, porque à primeira vista a submissão nos causa um mal-estar, especialmente quem é mulher, olha essa perda de espaço, de voz, de direito de escolha, de atitude, de limite, né? Então, normalmente a gente ressente muito quando a gente vê um modelo de relação onde uma das partes parece encolher ou quase não existir e tem aí uma autoridade, uma predominância do masculino, do marido e tudo mais. Uma outra maneira da gente olhar para isso, não ficando unicamente no ressentimento por essa não expressão do lugar e da voz do feminino, é também a gente reconhecer que para muitos contextos difíceis, especialmente nas gerações dos nossos avós, onde, vamos dizer assim, o espaço social de pertencimento da mulher era completamente inimaginável para nós hoje, mas que esse ceder ele também tinha ele tinha uma virtude num sentido de cuidar dos vínculos, cuidar da sua prole, manter essa família com uma certa dignidade de união. Então é interessante quando eu escuto relatos de mulheres que falam assim com muito pesar, com muito ressentimento, sobre a mãe que nunca se separou e que
demorou muitos anos vivendo um contexto, às vezes, de muito conflito, de muita anulação, e que pesava para as crianças. Quando a gente começa a ressignificar um pouco desse olhar sobre a submissão, o que, que a gente vê? Tem um instinto de preservação da sua prole ali. Porque muitas vezes uma mãe ou uma avó, né, alguém aí do passado que foi até vítima de agressões verbais ou físicas, ou foi como um escudo buscando proteger também as crianças, os filhos e os dependentes dessa família. E quando a gente começa a olhar sobre esse ponto de vista, percebe que a gente sai do lugar de concordância e discordância. É fraca e não tem voz. Ele é o culpado e foi o perpetrador. Percebe que quando a gente começa a observar que tem motivos ocultos através desse posicionamento, a gente também pode ressignificar a forma que esse feminino também amou. É interessante a gente pensar dessa forma, né? Claro que cada caso é um caso, a gente não está aqui generalizando, mas em 2 movimentos de atendimento em que eu trouxe essa perspectiva, foi um lugar que tirou um pouco, sabe, até de uma couraça dura, de uma raiva, de uma indignação muito forte contra o masculino e inclusive contra esse feminino que se submeteu. Então, quando a gente olha que existem razões emocionais, razões às vezes de zelo por detrás de uma submissão, talvez acalme um pouco dentro de nós essa ira de como uma revanche, né? De como eu preciso fazer ou falar ou pôr o limite que não foi posto anteriormente. A Eliane diz que isso é verdade, faz pouco tempo que mudei o olhar para esse passado dos meus pais, né? Então é necessário realmente a gente se trabalhar, não tem como, né? Porque é claro que a gente se sente ferido, né? Eu venho de uma família muito disfuncional, abandono de pai, de mãe, separação, atritos, disputa com polícia na rua pela guarda dos filhos, enfim, um monte de confusão, né? E então a imagem que fica da relação dos meus pais é o caos, é a separação, é a briga, é o conflito. Tanto que, né, eu busquei fazer uma relação diferente, né? Então, olha como é interessante, a gente foge de uma situação de dor e a gente projeta, né? Porque geralmente é isso, eu tenho uma insatisfação, eu vou projetar o que eu quero para a minha vida. Eu quero uma relação estável, eu quero uma relação onde a minha esposa não vai embora como minha mãe foi, eu quero ser melhor que meu pai que não cuidou da família, eu quero ser melhor pai para os meus filhos. E aí, claro, né, eu tenho minha vida, meu pai e minha mãe tiveram a deles. E claro que também eu vou fazer coisas influenciado por outras questões também. Mas esse ranço que a gente carrega, essa revanche, essa raiva, essa dor, essa mágoa, ele infecciona a relação. Então, para que a minha esposa não vá embora, inconscientemente, isso só fui perceber depois de terapia, eu de alguma forma dava um jeito de amarrar a relação, né? Eu encontrei uma pessoa, o mundo me fez encontrar alguém que depois ficou meio submisso dentro do relacionamento. Então percebe você, Roberta, e vocês que se reconhecem, né, com pai e mãe, assim, onde tem esse jogo de submissão e alguém que oprime, que de alguma forma parece que o universo coloca isso também na vida. Não é que a pessoa é má e aí eu vou submeter o outro, porque eu fiz isso na melhor das intenções. Claro que tem pessoas que são agressivas, tal, mas eu estou dizendo assim, num contexto geral. Involuntário, né? Sim. E aí a gente teve essa relação muito codependente, né? Então você tendo uma pessoa que depende muito de mim e eu dependendo muito dela, a vida não floresce totalmente, a gente sente insatisfação, a gente perde o tesão, a gente tenta fazer as coisas burocraticamente, então vou casar, ter filhos, né, seguir na religião, tentar comprar uma casa, 2 carros, etc. Mas, no fundo, o que a gente está tentando construir é um mundo perfeito que eu não tive na infância. E aí, uma hora, esse mundo cai, né, porque por melhor que seja a relação, e no meu caso não foi uma relação péssima, foi uma relação, vamos dizer, média, a gente não está feliz, né?
no fundo, depois que você começa a perceber que tem uma dor que te move no relacionamento, você começa a questionar, é isso que eu quero? Né? Eu quero estar realmente preso a essa pessoa? Cadê a minha liberdade? Cadê a liberdade da outra pessoa? E aí, no nosso caso, começou a afastar. E, nesse sentido, esse é um dos ensinamentos que meus pais deixaram. Então, quando a gente fala de o que os pais ensinam com a relação deles, se a gente consegue se trabalhar, a gente começa a perceber que nós crescemos emocionalmente, que muitas crenças que a gente carrega são baseadas em dor, e não exatamente em, né, em um desejo mais, sei lá, né, como que eu posso dizer, um desejo mais de evolução, de alma, de né? Um alma, de desejo mais de propósito, alma, né? né? Uhum. E aí a gente vai virar a página, né? Uhum. Então é isso que a gente está começando a elaborar. Tem Então, outras aqui, outras a perguntas, Juliana né? Parente, Ju, boa noite, comentou, né, que no início a relação dos pais trazia uma imagem de proteção, segurança, e depois trouxe essa reviravolta que levou para o lugar da submissão feminina. Então, você vê como é interessante, né? Então, uma relação que oferece como uma imagem algo seguro é uma lição de vida, né? Qual é a mensagem subliminar que chega para as filhas? Relacionamento é um lugar de construção a dois. É seguro se relacionar. Diferente de alguém cuja a chegada na vida já foi o motivo da separação dos pais. Qual é a mensagem subliminar? A união e a formação da família são lugares incompatíveis. Então, é preciso cada um cuidar de si, da vida sozinho. São mensagens subliminares ligadas à imagem da relação que para nós é muito marcante, né? O Alex fala sempre isso. Meus pais se separaram e eu estava no ventre da minha mãe. Então, uma imagem primeira de relação para ele é essa. Ele pode ficar cristalizado nisso, ou ele pode olhar de uma outra forma, né? Ele pode tomar a lição da independência, do respeito às escolhas e aos amores que os pais tiveram, porque também a gente condiciona muito na nossa imagem infantil a questão de que os nossos pais tinham que se amar, eles deveriam ser um casal perfeito. E muitas vezes, né, quando nós trabalhamos assim, né? A gente viu o desenho. Com a questão da constelação, a gente reconhece que existiram outros amores, né? Talvez a relação principal foi essa: pai e mãe ficaram juntos, até fizeram bodas de ouro, de prata. Mas quem garante que o coração, né, esse amor verdadeiro estava ali ou era por uma outra pessoa? Muitas vezes isso surge dentro das constelações. Então, esse é um ponto importante, né? Que a gente possa olhar e relativizar. Por isso que a gente está chamando um ponto de vista do adulto, porque aquela primeira referência, normalmente, ela está ligada com as memórias da nossa criança, Ju. Então, esse é um ponto importante, né? Será que eu fiquei muito no lugar desse feminino sem voz? Ou eu consigo reconhecer também que uma lição de amor através da imagem de união dos meus pais é que relação pode ser um bom lugar para estar, pode ser uma base para que algo se construa. Então, reflexões aí para a gente ponderar. A Paula traz uma questão de muitas brigas e conflitos, né? Uhum. A bem Aparecida, uma relação curta, cheia de traições, que logo se separaram e só foi ver o pai 10 anos depois, né? A Roberta concorda que ela não tem tolerância nas relações, né? Daquela primeira pergunta. Né? Então, a gente já abordou um pouquinho sobre essa questão de conflitos, né? O conflito, ele é uma coisa interessante, quando a gente estuda constelação e terapia de uma forma geral, é importante incluir esse lugar do guerreiro dentro de nós, homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, né? Então, para a gente ir para a vida, para a gente, né, alcançar nossos clientes, para a gente subir num degrau dentro da empresa, alcançar um concurso melhor, a gente vai ter que lidar com essa energia do conflito. Algumas pessoas que vêm de famílias conflituosas,
elas adquirem, então, até pela personalidade, pelo mapa astral, sei lá por quê, né? Elas adquirem esse lugar do combate, né? Outras pessoas, de tão assustadas, né, com o conflito, que se machucaram muito, elas fogem do conflito. A pessoa que vai para o conflito, se ela não se perceber que ela está em conflito, às vezes, com situações que não têm a ver, né? Por exemplo, relação, como a gente fala, né? Os pais em conflito, então eu também sou uma pessoa que sabe lutar. Tem o lado positivo, então esse é um legado, né? Mas tem o lado que a gente não vai confiar na outra pessoa. Outra pessoa não é um parceiro, uma parceira, mas é um concorrente, ou às vezes até um inimigo, né? E aí a gente vai ter que aprender, né? Uma pessoa que é muito belicosa, ela vai ter que aprender a perder, né? Então vai ter que aprender a renunciar a esse jogo de poder, esse jogo de conflito. A pessoa que é medrosa é ao contrário, geralmente ela vai atrair um parceiro, uma parceira, e isso não é só relação, às vezes é sócio, parceiro de negócio, parceiro de alguma coisa, amigos, que é aquela pessoa que vai na frente, que bate o pé na porta e a gente vai dando o apoio, né? Aquele que bate o pé na porta precisa de nós também, que a gente acalma essa energia. Só que a questão é que a gente não vai se sentir realizado, né? Porque não somos nós que estamos lutando por aquilo que nós queremos. A gente está se movendo por uma reatividade, né? Então, a pessoa que tem medo do conflito, geralmente é uma pessoa que vai olhar para o pai ou para a mãe que eram agressivos e condena, eles não podem fazer isso, eles não deviam ter feito isso, vai ter que despertar um pouco esse lado belicoso dentro dela, né? Não igual o pai ou a mãe, mas perceber que sem essa energia da luta, num bom aspecto, a gente não se move na vida. Colocar limites, né, Alex, também, né? Sim, que é uma forma de luta, né? E aí, essas relações que às vezes a gente atrai, que domina demais, que é o pé na porta que vai na frente, e daí a gente se sente submisso, diante disso, a gente começa também a aprender a não ser engolido por elas. Então, olha que interessante, né? O quanto que o autoconhecimento, a inteligência emocional nos desperta para lugares não convencionais, né? Porque a gente não está falando de certo e errado, a gente está falando de comportamento humano. Formas da gente lidar de um jeito que seja bom para nós e bom para os outros, sem que a gente se submeta e sem que a gente precise também ser agressivo, né? Mas precisa dessa energia controlada dentro de nós. Um outro exemplo que eu acho que é interessante a gente comentar também é aquele modelo bem padrão, assim, né? Onde não existe muita afetividade, muita expressão de carinho, não tem muito diálogo, mas a vida funciona bem, né? Então tem as contas em dia, tem lá o seu imóvel próprio, os filhos acabam tendo aí um suporte para fazer o seu caminho de educação, de faculdade, é o que a gente chama, né, do modelo padrão, né? Que as pessoas às vezes respondem para nós, e aí, como é que você fala da imagem da relação dos seus pais? Ah, normal. Esse é o normal que a gente diz, Minha família, né? foi tradicional. Exatamente, né? Então, num modelo assim, o que a gente pode perceber de aprendizados, né? Tem um lugar de previsibilidade, né? Que também vai criando uma imagem de que estar no relacionamento, de alguma forma, me dá segurança, me abastece de lugares onde o crescimento, mesmo que ele não seja prazeroso, excitante, cheio de apoio, de interação, ele avança, ele é um crescimento gradual. E pode ser que para essa pessoa, uma grande paixão, por exemplo, seja um tipo de relacionamento difícil de lidar. Aquela coisa avassaladora, ou de altos e baixos, de briga, volta e retoma, porque internalizou dentro dela que a relação é um lugar um pouco mais previsível, menos excitante, com menos demanda de afeto, expressão de carinho, confirmação de amor o tempo todo. E aí, o que a vida, na sua sabedoria, pode colocar no caminho de alguém assim? Alguém muito intenso afetivamente. Muito fora da caixinha. E aí vai provocar, porque a referência recebida de trás vai ser posta em questão. Para os dois, né? Porque provavelmente alguém que vem com essa intensidade de demonstração de é tudo ou nada e vamos, né? Normalmente também vem de um modelo de relação muito forte, assim, né? Foram grandes amores ou foram vários amores que os pais viveram em
relações diferentes, e aí a pessoa está em busca desse amor também intenso, porque foi assim que foi herdado. E aí, na diferença, quando um casal assim se encontra, vem a oportunidade do quê? Do adulto dentro de nós falar, mas será que eu quero perpetuar em lealdade inconsciente esse modelo que eu vi a relação da minha família acontecer, dos meus pais, dos meus avós? Porque quando eu me envolvo com alguém que traz um modelo de relação ou uma proposta de vínculo muito diferentona, tá aí uma grande oportunidade da gente transcender, da gente ressignificar, porque os dois sistemas estão sendo colocados, vamos dizer assim, à prova para um desafio. Qual é o próximo passo? É fazer igual? É fazer diferente? É uma experimentação que sim valida de alguma forma, né, essa herança que foi dada, mas que ousa colocar um pouco diferente, fazer colocando a sua escolha, a sua maturidade, a sua autenticidade. Então, normalmente são estranhamentos, mas que podem provocar os dois a ressignificarem esses modelos, porque muito do que a gente leva até o ponto da diferença surgir é essa crença, vira quase uma verdade. Eu não tenho saco para relação é sempre essa coisa de briga e volta, o relação é tudo muito pesado, tudo tem que ser muito dialogado. O que está embutido, né? Como a gente falou, subliminarmente, quando uma pessoa fala dessa forma? Olhar para trás. Como que foi a relação de alguém que acha que DR é muito chato, é muito cansativo? Quem que discutia sempre? Quais eram os ambientes que ela fez parte como filha, criança, onde estava o tempo todo temas sendo discutidos na mesa do jantar, no carro viajando no final de semana. Então, essas são as memórias que dentro de nós provocam essas verdades barra crenças que na experiência prática no relacionamento a gente vai ter choques de confronto para que a ressignificação possa surgir. Então, é o desafio mesmo, né? Por isso que a gente fala, né? Que relacionar é sempre aquela provocação para um amadurecimento. E a gente amadurece tentando tirar o que é nossa dor, que precisa ser olhada muitas vezes, fazer terapia, autoanálise, enfim, aquilo que você achar. E aquilo que é positivo, né? Então, eu acabei não respondendo o questionamento da Aparecida, né? Que falou que os pais tiveram muitos amantes, não sei se os dois, ficaram um pouco tempo juntos, separaram e ela ficou 10 anos sem ver o pai, né? Então, acho que tem um pouco a ver com essa questão que a Lu falou, né? Achar alguém meio fora da caixinha, né? O inverso, né? Que a gente, quando vem de uma relação passional, nós começamos a entender que relação também é uma coisa passional, né? Que tem que ter fortes emoções. Muito amor, muito abandono, muita traição, muita mentira, muito desejo, muitas promessas de amor eterno e depois rompimentos drásticos, né? E geralmente o filho que vem de uma relação assim, onde os pais tiveram muitas relações, ele tem... vamos dizer, ele também herda uma capacidade de sedução, ele também herda uma intensidade de viver, né? uma capacidade de viver intensamente. E isso pode ser olhado pelo lado positivo, porque quando a gente tem essa energia de sedução, a gente se torna uma pessoa atrativa, a não ser que você tenha se sentido muito abandonada, tal, né? Como falou, né? Ficou 10 anos sem ver o pai, então, de repente... os jogos da sua relação tem muito isso, né? De buscar alguém disponível, de se apaixonar por pessoas que não olham para você, não sei, é uma possibilidade. Mas o lado positivo é isso, você também tem essa capacidade de sedução. Qual que é o seu desafio? Porque a vida sempre traz, né? Isso aí. Traz um desafio e também traz um dom, um recurso. Sim. O desafio é que a sedução ela tem um sentido de prender as pessoas. Então, para eu seduzir a Luciana, vou falar que eu amo ela eternamente, blá, 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 e ela pode acreditar. Isso não vai fazer a nossa relação durar muito tempo. O que faz uma relação durar mais tempo? Quando a gente começa realmente a sair desse lugar sedutor
e começa a ver qual que é a necessidade dela, qual que é a minha, quais as nossas expectativas comuns. E esse tipo de energia é muito menos montanha-russa, é uma energia mais... Não é mais morna, porque ela tem um certo tipo de excitação, mas já não é aquela excitação... Consistente, né? É? Consistente. Talvez. Mais consistente ou mais madura, vamos dizer assim, né? Uma energia de construção. Uma energia de sedução não quer construir. Na verdade, uma energia de sedução ela não consegue, durante muito tempo, sustentar algo mais linear. Então, a energia de sedução ela precisa baixar e aí eu preciso começar a estar predisposto a trocar, a querer olhar um caminho juntos. E esse é o desafio, né? Então, você tem um lado positivo, mas ao mesmo tempo também tem um desafio que, quem sabe, você já está exercendo isso hoje. Sim. A Vá perguntou se vai ficar gravada, sim, logo depois que a gente finaliza, a gente já sobe no nosso IGTV e fica disponível também no perfil, tá? Para você assistir com o Love. E sim, Roberta pergunta, né, se essa necessidade de ser assumida nos relacionamentos tem como matriz algo desse abandono da figura paterna. Não há dúvida que sim, né? Porque no fundo é o que a gente fala, né? Uma parte de nós carrega essa quase um impulso, uma necessidade de preencher o lugar desse vazio, né? Então eu vou atrás, mas numa lealdade eu faço igual. Aí eu pertenço, porque eu acabo me identificando tanto com o sofrimento da mãe que viveu essa ausência do masculino, então tem uma fidelidade à energia do feminino e ao mesmo tempo tem esse desejo da filha dentro de você. Criança eu quero esse pai, eu quero esse masculino e eu vou batalhar muito e eu vou me dedicar, me esforçar para que esse masculino saiba que vale a pena ficar do meu lado. Então, normalmente, não apenas tem a dor desse homem indisponível, mas tem também o teu esforço dentro do relacionamento, né? De fazer muito, ou de se dedicar, ou de priorizar a relação acima de coisas, às vezes, importantes, tuas, pessoais, nessa ânsia de, tipo, ele vai ficar, sabe? Vai dar certo dessa vez. No fundo, tem uma dor de que, no fundo, eu não acredito que vai ficar. E, no fundo, né? não acredito que eu faço de tudo, mas, na verdade, eu acho que ele vai embora. Exatamente, né? Então é um lugar difícil, inglório, mas que está muito misturado passado e presente, né? Então é um ponto que normalmente a gente trabalha isso com esse deixar aos pais a relação da mãe com o companheiro da época, o que aconteceu na relação deles, né? E isso te habilita a novos posicionamentos, a um olhar muito mais consciente para quem é que eu estou doando tanto amor. É para essa pessoa, eu estou vendo esse pai ausente, invisível, que eu quero reaproximar. Então, isso tudo ajuda a gente a ter posições mais ponderadas, mais maduras, normalmente, nas relações, tá? Um outro ponto que eu queria falar também... Socorro, Paula! Tem mais um comentário aí, mas eu queria falar um outro ponto que eu acho importante, né, sobre essa questão dos vínculos, é quando a gente vê também na imagem da figura do relacionamento dos pais, muito aquele modelinho bonitinho, né? Que a gente fala, nossa, meus pais são grudadinhos, eles são um casal que faz tudo juntos até hoje. Tem lá, né, as implicâncias entre eles, mas não se desgrudam no fundo, né? E normalmente... O que vem para o coração quando a gente vê? A gente acha fofo, né? Essa imagem como uma referência paterna, bonitinho, materna, saudável de relação. Mas o que tem aí que é também um ensinamento importante para nós adultos conscientes em termos de relacionamento? O amor grudadinho, ele esconde muita carência. Tem um lugar de muita insegurança de ambos que torna essa ponte da ligação como a tábua de salvação. Eu preciso do outro, sem o outro eu praticamente não existo como indivíduo na vida. Não tem a Lu vai, nós vamos, né? A gente brinca que até tem pessoas que se referem a nós e a gente até já dá umas pontuadas. E aí, casal vai? Não, casal não sei. Tem Alex e Lu, tem o Alex, né? E tem a Lu, tem individualidades, né? E a gente precisa reforçar isso para nós e para os outros. Porque esse modelo do casal grudadinho, como eu falei, ele traz um grande medo do vazio, do novo,
Normalmente, relações assim até acontece quando a gente escuta testemunhos, né? Quando o avô falece, dá meses, a avó também morre, né? Porque é isso, né? Eu não tenho uma vida individual. Nós somos a vida em comum, nós somos o casal. E isso normalmente faz com que os filhos dessa relação muito conectada, muito apaixonada, muito codependente, dê pouquíssimo espaço para que esses dois possam ser efetivamente pais, que veem os filhos, que colocam limites, que impulsionam esses filhos a um amadurecimento desse modelo. Fica tudo muito envolvido nessa dinâmica do tudo junto. Então, normalmente, os filhos de casais muito bonitinhos, eles têm uma carência muito grande, eles têm uma dependência emocional muito grande nos relacionamentos. Então, se alguém se identifica, vá também fazendo as suas reflexões. Nossa, é verdade, a imagem dos meus pais é realmente essa, mas eu muitas vezes estou me percebendo infantilizada dentro das posturas no relacionamento. Isso tudo tem a ver com essa dinâmica. De novo, um lugar. Não é para perpetuar, é o pensamento crítico, trazendo essa consciência do adulto dentro de nós, que pode falar, calma, do meu lugar, consciente dos meus recursos e daquilo que eu separo, que foi a história dos meus pais, qual é o meu próximo passo, né? Como que eu assumo a minha individualidade, escolhendo sim um vínculo. Claro, eu quero uma relação boa, no final todo mundo, né, tem isso aí como um pressuposto, uma relação que tenha diálogo, que tenha respeito, que tenha desejo, que tenha uma possibilidade de somar, um horizonte futuro, próspero, interessante. Óbvio, todo mundo quer esse bom amor, mas será que a gente não está sonhando muito aquilo que era a história dos nossos pais? Isso é um ponto importante, né? A gente sonha, o nosso sonho, ou a gente sonha algo em nome da família, fazer diferente, compensar aquilo que não foi, viver igual. Ou fazer igual, né? Ou viver igual para pertencer, né? Tem a pergunta aqui da Carla, e quando a pessoa que você conhece é muito disciplinada, fala pouco, desconfiado, e você mais expansiva, intensa, ao mesmo tempo que essa diferença atrai e afasta. Então, né, gente, relacionamento, ele, mesmo que tenha muita afinidade, ele só vai crescer quando existe diferença, né? Então, essa que é a questão, né? Se a Luciana pensasse exatamente como eu penso e eu como ela, seria uma relação monótona e a gente ia se desgastar, em algum momento não ia ser legal, ou a gente ia viver igual o irmãozinho, né? Porque aí não tem sexo, não tem né, uma discussão, não tem eu concordo ou não concordo, então isso faz parte da relação adulta. Então, eu diria que vocês estão num bom caminho, porque você vai aprender, né, a disciplina, vai aprender o poder do silêncio, né, que às vezes não precisa falar, né, que o não falar fala muito, né, então você começa a ver a comunicação subjetiva, né, que o seu companheiro traz, né, o desconfiado é problema dele, manda ele fazer terapia, tá? E aí você está ensinando ele, olha, né, como eu e a Lu, né? A Lu ela é muito mais expansiva, mais intensa, né? De gostar, de passear, de comprar, né? Ontem a gente tinha programado fazer um trabalho, ela, não, vamos na feira, né? Né? E aí tá, eu falei, então vamos na feira, a gente não faz o trabalho. E aí eu aprendo a ser mais flexível também, eu aprendo a desencanar de muitas coisas e aprendo a curtir a vida com ela. Assim como ela aprende também que tem hora da disciplina, né? E aí vocês estão, eu diria, numa relação boa, né? E o incômodo aí é o seu trabalho também, né, Carla? O que me incomoda, né? Onde que essa disciplina exagerada, se é que me dói? Por que o falar pouco me dói? Será que meu pai ou minha mãe, eles eram calados ou eles se separaram, fiquei sem falar com eles? Então aí já é o seu trabalho, né? Então perceber os incômodos, né? E
tomar posse daquilo que é bom, aprender com essa diferença, que é muito saudável. E no caso, quando você diz sobre a desconfiança e quem sente, né, que acaba assumindo uma postura, às vezes, de muito apego ou de muito, sabe, um distanciamento, não me entrego tanto, não abro tanto, né, que tem essa estigma da desconfiança, desculpa, muito presente, pode perceber se por detrás não havia muitas instabilidades naquilo que você via na imagem da relação dos pais. Porque essa tensão que a desconfiança traz, normalmente ela está ligada com muitas incertezas, sabe? Um casal que ora estava bem, ora não estava bem, que de repente viveu muitas mudanças, uma hora financeiramente as coisas estavam muito prósperas, de repente não. Então existe uma tensão ligada ao relacionamento, ligada ao vínculo. Às vezes nem propriamente com a questão de olhar para o lado ou desconfiar de que o pai ou a mãe tinha olhares para terceiros. Não era nem sobre isso, mas essa tensão, sabe? Não é seguro, não é confortável, Algo não ruim existe. Pode acontecer. É a instabilidade, Paulo. Obrigada. É exatamente isso. Então, nesse ponto, às vezes a gente entra muito a risco dentro da relação, a gente entra muito desconfiado. Eu preciso de controle, eu preciso de certeza, de previsibilidade. Só que aí a gente mata o espontâneo que normalmente surge, porque ambos estamos como aprendizes, né? Então, esse é um ponto legal da gente perceber. A gente vem como aprendizes da relação dos pais, tendo essa referência inicial de modelo, mas dentro do que é único em cada vínculo que a gente tem, somos novamente aprendizes. A gente já traz uma bagagem, óbvio, do que veio com a família, né, com a nossa educação, com as crenças e os valores familiares, espirituais, religiosos, mas também dentro da relação a gente está de novo aprendendo algo novo. Por isso que nós mencionamos a questão das diferenças, do tipo de modelo que cada um traz, e dentro desse lugar, como que eu me permito? Como que eu me abro para esse ensinamento que está acontecendo aqui? Perder o controle é de fato uma ameaça? Ou eu estou conectada com uma dor lá de trás que nem tem sentido, ela nem me é real hoje naquilo que eu estou vivendo junto com essa pessoa? Será que eu preciso estar o tempo todo assumindo a frente e me colocando naquela voz de sobrecarga? Ou eu posso delegar coisas e deixar a outra pessoa também ocupar o espaço dela? Né? A gente às vezes entra nisso, né? É o que No ela papel, falou, estou aprendendo a silenciar, é bem difícil, a pessoa fala e chama atenção para isso, o incômodo é da pessoa não entregar o que tem de melhor. Uhum. Então tem uma cobrança, uma expectativa em relação a outra pessoa, né? Uhum. Que é mais parada, mais lenta, enfim, né? Tem um processo dela mais devagar. Uhum. E aí a Roberta pergunta como deixar a influência da relação dos pais e criar a nossa, né? Emendando um pouco com essa questão da Carla, né? Aí vamos respirar um pouquinho, né? Respira, solta o ar. Porque se eu sou uma maçã, meus pais são uma macieira, não são uma pessegueira, não são uma bananeira, não são, né, nada, né? Não é um pé de feijão, é maçã. Então, muitas das influências a gente não vai abandonar. A gente, para que a gente fique bem com as relações, ou conosco em primeiro lugar, a gente precisa olhar para o passado e falar, ok, é isso. Não esquecer, não colocar embaixo do inconsciente, não fingir que foi cor-de-rosa, né? Então, as pessoas que falam minha família foi perfeita, mas ela demonstra uma extrema dificuldade de se entregar, de se abrir para o amor, de confiar, eu fico pensando, tem alguma coisa, né, que não está batendo. Né? Então, a questão é, o que a relação dos meus pais me afetou, o que eu nego? Né? Então, na constelação, nós falamos muito isso, de exclusão. Então, eu excluo que meu pai traiu muito minha mãe, eu excluo que meu pai não sumiu 10 anos, eu excluo que minha mãe, ela surtou, ou que ela morreu quando eu tinha 3 anos de idade, eu não dei conta, e não deu mesmo, não tem problema, né? A criança não dá conta. Mas
isso está registrado na nossa mente de adulto, né? Você tem 20, 30, 50 anos de idade, você não é mais aquela criança. Então, a questão é, em primeiro lugar, olhar para essa dor e para essa exclusão, né? Uma pessoa que foi, vamos dar um exemplo, uma pessoa que se sentiu abandonada, ela tem uma alta propensão de tomar posse da solitude dela, né? De observar dentro dela e perceber que tudo está dentro dela, porque eu tive que me virar sozinho. Tive que dar conta sozinho. Né? Então, automaticamente, eu devo ter tido também muita experiência dentro de mim. Não tinha muita gente para compartilhar. Né? Aqui é um caminho de autoconhecimento que pode te levar para um lugar de abertura, de compaixão enorme, né? Porque quando eu percebo que tudo está dentro de mim, mas tudo são registros, não é uma verdade, são registros de memórias, registros emocionais, e eu começo a aprender a lidar com isso, como eu já sei lidar porque eu fui abandonado, eu posso começar a me entregar para uma relação com menos expectativa. Né? Então, se eu sei controlar a dor do abandono, porque eu já fui abandonado, eu não vou ter mais medo de abandono. Só que é um processo, é claro que não tem uma pílula mágica, né? A pílula azul aí que o pessoal tem falado do masculino, não tem isso daí, né? É um processo, e às vezes para a gente aprender a lidar com o nosso abandono lá da infância, a gente vai ter que passar por alguns abandonos de relação, né? Ou de outras, né, pessoas ou coisas importantes, para a gente aprender a lidar com esse sentimento. Vai chegar uma hora que a gente vai aprender, e aí nós vamos poder nos entregar muito mais maduros para a vida, né? Então, aprender a sair é um pouco isso, é olhar primeiro, porque a gente quer excluir, e lidar, é tipo ter uma comida entalada, vamos digerir essa comida, uma hora ela vai ser digerida. E um outro ponto complementar, Alex, que eu acho que é importante para mudar, né, dessa versão que a criança contou para si dessa imagem da relação dos pais. Não é a única versão, não é 100% verdade. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a criança dentro de nós, normalmente ela gravou e congelou algumas imagens do que foi aquele significado da união. Como eu falei, uma relação que tinha apego, então, para mim, relação tem que ter desconfiança e controle. Eu preciso saber de tudo da vida do outro para eu me sentir segura. Uma relação que tinha muita conversa, muito diálogo, cria dentro de mim uma imagem de que para amar, para me sentir bem no relacionamento, a gente tem que conversar tudo, sobre tudo o tempo todo. Isso também é uma imagem recortada e não o todo da imagem da relação, da real relação dos nossos pais, para falar melhor, né? Então, dentro de nós existem fragmentos congelados do que foi essa experiência relacional dos nossos pais. E quando a gente fala, mas o que tem mais? Qual é o legado? Qual é a lição de amor que eu posso olhar através da relação dos nossos pais ou dos avós, né? Quem teve mais presente na tua criação, te amplifica olhares. Por exemplo, uma relação que tinha muito essa presença da linguagem do amor através do prover financeiro, né? Mas era uma relação que não tinha carinho, mas era uma relação que não tinha diálogo. Era aquela figura masculina de trabalhar o dia todo e o pai que estava ali male male disponível no final de semana. Com a esposa, pouca conexão, aquele lugar, cada um no seu mundo. A mãe normalmente gerenciando assuntos da casa, dos filhos, família, vizinhos, famílias de origem, e o masculino ali, aquela figura presente e ausente. Como que a gente olha o significado da lição de amor que está ali? Eu posso ver no feminino dessa mãe zelosa, múltipla, tentando fazer todos ali estarem bem atendidos emocionalmente, mas eu também posso olhar que através desse esforço dedicado do masculino, que cuidou, também tinha um lugar que transmitia segurança para o vínculo e que transmitiu segurança para os filhos. Como que eu conto para mim essa história? A minha criança provavelmente tem distância, raiva, um estranhamento com essa ausência do masculino, com a ausência do diálogo, mas o adulto dentro de nós pode olhar de uma outra forma. Então, isso tudo é que a gente está convocando a questionar.
uma imagem de uma relação ruim, de uma relação fria, de uma relação que muitas vezes foi crítica, de uma relação que teve muita ausência, atrás disso e além disso também existem pontos positivos que o adulto dentro de nós pode ver. Aí onde que a gente acomoda aquela memória da nossa criança que tem dor, tem processos emocionais que vão precisar ser acolhidos, óbvio, né? Não é assim simplesmente, agora não é mais você, né? Versão vai para trás, criança cala a boca, agora o adulto assume, né? Não, a gente vai ter que cuidar dessas memórias da criança, mas ampliar a perspectiva, chamando o quê? Esse lugar mais consciente dentro de nós, que tem recursos, que tem esse olhar de compaixão que o Alex fala, que tem a capacidade de lidar com as frustrações que a criança lá atrás está muito sofrida, está muito machucada, está com raiva, está indignada. Só que o adulto dentro de nós entende. Ninguém vai dar 100% para o outro. A gente é humano, a gente falha. Nós falhamos conosco e nas nossas relações. Então, quando a gente começa a ver esse lado mais ser humano, na mãe, no pai e na relação real que eles tiveram, eu acho que isso também favorece que a gente possa tirar um pouco dessa criança que predomina e que nos leva muitas vezes a projetar, a fantasiar, a transferir, seja o papel do pai ou da mãe para o parceiro, parceira, que normalmente é uma das coisas que a gente vê muito, né, nos relacionamentos. Eu não estou me relacionando de fato com o outro como ele é, mas eu estou me relacionando com uma imagem interna. Que falou daquela questão do homem mais silencioso, né, que mais devagar, ela agora diz, né, quando os pais, eles não dialogam. Olha como você já está trazendo, né, só assuntos práticos, é certo querermos o diálogo com mais afeto nas nossas relações. É claro que a gente quer o amor, a gente quer prazer, a gente quer diálogo, a gente quer tudo. A questão é, se nós estamos no eu mais adulto, a gente entende a limitação do outro e aprende a ir de um jeito diferente. Se a gente está na dor que a gente sentiu porque não tinha diálogo, nós não éramos ouvidos, a gente via coisas que não era legal na infância, nós vamos transferir. A gente tem uma pessoa do lado e a gente não está vendo a pessoa, a gente está vendo o pai ou a mãe ou a relação lá do passado. E aí, cadê o amor, né? Percebe como é incongruente, né? A gente fala, mas eu quero amar. Mas se eu quero amar, eu tenho que ver a pessoa real que está do meu lado. Se ela é manca, ela é manca. Se ela é muda, ela é muda. Se ela grita demais, ela grita demais. Agora, qual que é o limite? Quando eu começo a me desestabilizar emocionalmente, muitas e muitas vezes por causa de algo, é porque a dor é minha. O problema não é a outra pessoa. Porque se algo me incomoda 1, 2, 10, 20 vezes, é porque a vida está dizendo, olha, tem uma coisinha aqui para ser curada, tem uma dor, né? E quando eu consigo lidar com isso, junto talvez com isso, a gente vai tentar melhorar o diálogo, vai tentar, né, enfim, ver como que a gente se comunica melhor. Mas enquanto a dor está aqui, a pessoa pode se tornar o William Bonner da comunicação, a gente vai dizer, tá falho, tá defeituoso ainda, né? Então, nunca vai ter uma cura porque a dor é antiga, é do passado. É isso, bem isso mesmo. A Roberta, já perdi parceiros bacanas por causa disso. E ocorre o tempo todo, né, Roberta? Não é um caso específico com você, né? Muitas vezes a gente está condicionado no padrão. É isso que o tempo todo a gente reforça aqui nos nossos conteúdos, nas lives, né? O padrão, ele vai sendo transformado pelo reconhecimento, pelo acesso das emoções que estão ali. Então, se eu tenho medo dessa decepção, se eu não aceito o diferente do outro, se eu enrijeço nas minhas crenças, se eu tenho raiva quando o outro não me atende, a gente vai precisar entrar em contato com essas emoções. Quando eu processo essas emoções e entendo que tem dinâmicas dentro de mim que me levam a atrair exatamente a situação para que isso seja revivido, é a hora que eu começo a desconstruir
desconstruir o padrão. É um processo, não é um mecanismo papum. Olhei, entendi, agora estou consciente. Não, a consciência te tira do lugar ponto cego. Você já não entra mais naquele lugar que você embola o seu emocional com o da pessoa, você começa a ter discussões e exigências que você fala, nossa, nem sei onde que começou tamanha discussão que a gente entrou. Normalmente é quando a gente está nesse transe. Quem está acionado aí é essa memória antiga que está projetando no outro ou culpados ou a solução de coisas que estão doendo dentro. O processo de autorresponsabilidade tira a gente desse lugar e fala, calma lá, essa dor é minha. Essa angústia que está doendo aqui não é essa pessoa. Por mais que o Alex falou, a pessoa pode se tornar um exímio comunicador, pode ser a melhor escuta possível, mas não é essa dor que eu carrego aqui de não me sentir ouvida, provavelmente tem raízes lá atrás. Quem não foi ouvida? Será que tem uma mãe que também não se sentiu ouvida? Uma avó que muitas vezes teve que calar segredos, silenciar muitas demandas e processos internos? Isso tudo tem raízes atrás de nós, são conteúdos que normalmente não estão organizadinhos, mas que a gente, dentro da relação, a gente intensifica, o que a gente sempre fala, né? Quando a coisa está intensa demais ou ela está repetitiva demais, são como luzes amarelas te sinalizando. Olha, tem um ponto aqui que não é especificamente entre você e essa pessoa. Tem uma questão maior. Existe um padrão se repetindo, existe um ponto que o teu emocional ainda não transcendeu. Então, para olhar para isso é chamar por essa consciência adulta, por esse adulto, né, mais capaz de lidar com essas emoções, colocar em ordem o que é do passado, o que é da mãe, o que é da avó e o que cabe a mim lidar, né? A gente tem aqui um relato corajoso de alguém que é corajosa, a Magda, que descobriu, então, olha o exemplo, né, e percebe qual é o seu padrão de comportamento. Ela percebeu, possivelmente autoanálise, terapia, que ela, antes de dar um fora, ela sempre abandonava as relações. E aí, sabendo disso, ela falou, agora eu vou ficar, vou até o fim disso. E aí a pessoa deixou ela, e aí ela teve que lidar com essa dor. E hoje ela está em paz com a solitude. Né? Então, esse que é o amor que a gente está falando, o amor maior. Se eu coloco a expectativa de que o amor tem a ver com ela, com ele, quem que seja, né? Qualquer pessoa que seja, eu estou delegando algo que é impossível. Né? O amor, ele é algo do universo, é uma capacidade que faz a gente transformar os nossos sentimentos, né? Nos tornar mais compassivos, mais flexíveis, mais pacientes, em alguns casos mais determinados também, aprendendo a falar não quando a gente não sabia. E aí a gente percebe que nós somos muito mais do que aquilo que a gente acreditava de nós mesmos. E aí nosso ego, nossa crença sobre nós mesmos muda. E quantas vezes a gente percebe que aquela relação que foi difícil foi um mestre que passou na nossa vida. Uma pessoa que despertou partes de nós que a gente tinha esquecido. Eu nem sabia que existia. Né? Esse que é o amor de verdade. Então, sair dessa imagem de relação perfeita, né, ou social, né, a relação adequada, e perceber o amor trabalhando dentro de nós, com várias relações, na solitude também, a gente começa a despertar o nosso sentimento para poder atrair pessoas mais maduras também, quando o universo quiser, né? Então a gente tira essa expectativa de que alguém vai nos fazer feliz e que vamos viver um amor lindo, né, até o fim da vida. E percebe, né, nesse ponto que o Alex trouxe, né, quando a gente tira a expectativa do outro ou da relação, percebe como é o adulto que está aí? Não é a criança é dependente do olhar, do afeto, da constância, da aprovação. Né? A criança fica nessa ânsia, né? Mas ele não respondeu a mensagem. Mas e aí, será que a gente vai noivar? E depois, será que a gente vai ter filhos? Né? A criança fica sempre precisando dessa confirmação da presença, do vínculo, da dedicação, de que aquilo ali não vai trazer o lugar da insegurança, do abandono, do vazio, que é risco de morte. Eu deixo de existir porque eu não dou conta sozinha. Adulto não vive isso. Adulto fala, tá, estamos aí, vamos ver, vamos curtindo, vamos vendo. Se acabar vai doer, mas se acabar vai doer, não gostaria, né? Aposto que pode dar bons frutos, que a nossa parceria tem força, mas o adulto
ele lida, né, com essa sensação de inconstância e instabilidade que é muito natural e, inclusive, parte básica de um relacionamento. A gente nunca vai ter certeza, mesmo que a gente tenha aliança, mesmo que a gente sinta reciprocidade muito viva na relação. O tempo todo a gente está se redescobrindo. O que antes, ontem, uma semana atrás, era super forte, de repente se transforma, porque nós mudamos internamente. Como pessoas, nós não somos os mesmos, nós estamos juntos há 11 anos. Eu sou uma nova Luciana, muitas vezes para o Alex e ele também para mim. Então, nesse lugar é que a gente vai também aprendendo como adultos na relação a lidar com a impermanência. Enquanto está acontecendo, maravilha, estamos aqui juntos, curtindo, projetando coisas, mas pode ser que tudo isso se transforme. A criança dentro de mim jamais, né? Não sonha, nem quer ouvir falar nada disso, ela estremece dentro de mim. Mas o adulto, tudo bem, vamos lá, estamos caminhando, né? Estamos na estrada. Isso aí. Então, gente, a aventura de viver que é incerta, né? A gente não realmente precisa desenvolver esse lugar do curtir a vida, estar presente e aberto para aquilo que vem, né? Essa é a aventura de viver, né? E eu sei que é desafiante, eu também tenho meus medos, a Lu tem os medos dela, mas é isso, né? Tá dando o nosso tempo, gente, então eu agradeço o pessoal do YouTube, que está aqui no Lu Cerqueira, o pessoal do Instagram, vai ficar gravado. Quem é do YouTube, vai no Sim por Amor no Instagram. Quem é do Instagram, vai lá no Lu Cerqueira ou no Sim por Amor. São 2 canais, na verdade 3, que eu também tenho o meu. Se inscrevam. Depois mandam um comentário se vocês estão gostando desse formato onde a gente está juntos, literalmente, porque antes cada um ficava numa telinha, né? Se vocês acham legal, se está diferente, então comenta, se inscrevam no nosso Sim por Amor. E deu uma pausada aqui, mas a gente está finalizando. Segunda que vem nós temos mais uma live. Contamos com vocês e até breve, né? Até breve, Amanda, querida. Bom que você está aqui. Desculpa aí que nós erramos aí o link, eu na hora de postar, mas semana que vem no perfil Lu Cerqueira do YouTube, tá bom? Boa noite, se ficou algo pendente, nos escreva e aí a gente detalha, tá bom? Até boa gente. Semana.